ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Gomes Vieira, falou com a Polícia Federal e admitiu que sim, tentou liberar o estojo de joias da Arábia Saudita, que estava destinado a Bolsonaro, mas ele disse que fez isso porque achava que as peças já pertenciam ao governo e ficariam no acervo público. Informação da Larissa Rodrigues. Vem para cá, Lari. Boa tarde, tudo bem? Oi, Dani, que bom ter você de volta, tudo jóia. Dani, eu consegui conversar há pouco, então, com o ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, para tentar entender um pouquinho como foi esse depoimento. Na semana passada, a gente trouxe aqui na CNN que ele era um dos 10 a prestar depoimento à Polícia Federal na quarta-feira, mesmo dia que o ex-presidente Jair Bolsonaro também conversou com a Polícia Federal. Peguei ali também alguns documentos desse depoimento e me chamou a atenção alguns detalhes. Primeiro, que foram 5 horas de depoimento de Júlio César, mais do que, por exemplo, Jair Bolsonaro, que falou à PF por mais ou menos 3 horas. Conversei com o Júlio César, ele me disse, e também tem isso presente ali no depoimento, os argumentos para tudo que aconteceu. Para a gente recordar, Júlio César ali é investigado porque teria tentado ajudar a liberar aquele estojo de joias, o mais caro de todos, de 16 milhões de reais, que ficou retido na Receita Federal em Guarulhos, quando então assessor do então ministro Bento Albuquerque tentou entrar no Brasil com esse estojo de joias dentro da mala. O que o Júlio César me disse, eu vou até abrir aspas para trazer certinho o que ele disse, que ele acreditou que naquela altura, isso no final de 2022, quando ele começou a trabalhar para liberar essas joias, que naquela altura já seriam bens públicos essas joias, o estojo, porque foram adquiridos, segundo ele, pela União por meio do que eles chamam, é um termo técnico, de perdimento. Ou seja, como a Receita apreendeu aquele estojo, então, de uma maneira ou de outra, já pertenceria à União essas joias. Por isso, essa é a opinião de Júlio César durante esse depoimento, que já pertenceria à União esse estojo e que ele manteve, fez esse todo o trabalho porque entendeu que era uma condição pública e que seria incorporado ao acervo público da Presidência da República. Lembrando, então, que ele falou junto à Polícia Federal na última quarta-feira e ainda, segundo ele acreditou que se aquele estojo ficasse mesmo com o Jair Bolsonaro, ou melhor, com a Presidência da República, não seria algo particular, e sim do acervo da Presidência. Ainda, Dani, ele diz que juridicamente era impossível que os bens passassem ao domínio de Jair Bolsonaro, que haveria uma impossibilidade jurídica do ponto de vista técnico, mas que considerava que poderia se incorporar esse estojo, essas joias, que elas pudessem ser, então, transferidas ao acervo. Dani, para a gente encerrar, outro detalhe importante, a gente até antecipou isso também, que ali na Corregedoria do Palácio do Planalto, Júlio César disse também que não forçou, que não tentou forçar nenhum servidor da Receita a liberar esse estojo. Por fim, ele diz que ele acreditou que no instante em que a equipe técnica identificou uma falha do ofício, o ofício mandado pelo então ajudante de ordens, o coronel Cid, para ele, pedindo as joias, que naquele instante que foi identificado qualquer falha técnica, que ele paralisou o trabalho. Ou seja, ele assume uma falha técnica no ofício, assume que trabalhou para isso, mas o argumento, Dani, é de que ele achou que essas joias ficariam com a Presidência da República.